Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar aquele roteiro de estudos referente aos estímulos humanos que a gente vem colhendo já há anos nas desassociações que nossos antepassados vêm fazendo com esses incentivos de transposições materiais, de ordenações que fazem caracterização na compreensão dos seres. Ou seja, a elevação do ser na competência de exportar sentimentos, renderizando-se sobre as transduções de sinais que os produtos artísticos fazem artificialmente nas suas contrações. E desempontando esses sentimentos, nós já estamos no período pré-modernismo. E diferente do que se tem em mente, historicamente esse período é um período de transição onde acontece muitas tensões, né? Toda transição tem uma tensão, e a tensão são os riscos são os riscos de deixar, né, se dissipar aquilo que estava em atenção, né? E essa desatenção, esse desesticar desse movimento precisou de uma inaturabilidade do ser em afirmar que quer promover essa ecossignificação na movimentação desses latifúndios imanescentes, ou seja, essas caracterizações de artes, essas inseminações que vão nos artificializar. E a gente tem nesse período uma concentração de pessoas que são mobilizadas pelo poder aquisitivo, né? O poder aquisitivo em ambas as partes, porque sempre esse poder aquisitivo enjaula o homem no sentido defratário seguro, né? Você tem essa desinseminação segura a partir dos elos que tem registro confirmado. E o que tem se desconfirmado está sobre cientificação, principalmente das pessoas com mais poder aquisitivo na sociedade. E aí essa desibridação, né, entre essa varredura de pessoas com poderes e pessoas sem poderes, você tem a vontade gritando entre essas buscas por desassociar esse arco desses passados, né? Então você tem um lado conservador, que é a elite,
e um lado que é um renovador, né? É um destilador dessa camada, desse consenso de administração convicta. Por quê? Quando a gente tem as forças de transmissão, nós dirigimos a ampliação convicta desses achados que dizem caracterizar-nos sobre os cumprimentos de educação. Ou seja, você eduz o eco das contrações que os seres vão desenvolver sobre a artificialidade produzida, porque é você que tem a força de produzir. E aí nessa época funcionava muito bem a autoridade. A gente está falando de 1900. E os acordos itinerantes, no sentido de distribuição artísticas, eram pautados muito por contrastes. Você tinha muito a obediência dos contrastes, e esses contrastes dirigiam e eram bem aclamados. Então existia um discernimento sobre a aprofundabilidade de levar em conta o contraste. Logo, quem sabia dominar os meios de mediaticalizações conseguiam atiçar as pessoas para que elas se desenvolvessem, né? Bom, agora eu vou mostrar para vocês um afundamento que vai desenvolver que vai investir você sobre sobre como que era reminiscente a arte para as pessoas, né? Como elas contratavam seus músculos para poderem encontrar reminiscência, né? Então vejam só a sociedade naquela época. Então olha só, já tinham automotores, então já a velocidade já fluía, né? Você já tinha a máquina de combustão. Porém você tinha muita convicção nas improvações aparentes, né? A aparência era um jogo que demandava muito a impressão. Então você tem um contraste do aparente contra o inaparente. E aí você tem esses disservidores de contrastes para elevar as pessoas a uma consideração social. Então você tem essa leitura do ser. Não é uma coisa da sociedade mesmo, né? Dos contrastes. Você só tem a mídia em preto e branco. E aí tudo isso influencia os seres a as desconvertases de redimensionar os seus lares e as suas artificializações de lazer sobre os impulsos de contrastes. É muito forte isso na época. Então, o preconceito, ele não é algo que está
fortemente ligado com a natureza do ser, mas sim com os estímulos de produção do ser, que diz artificializar aquilo que ele cumprimenta ser, para desapresentar e servir melhor aqueles que ele considera, dentro desse raciocínio de contrastes, semelhantes, próximos, seguros, de condutibilidade. Mas isso tem se quebrado. Olha, você tem o casamento, a hierarquia, esse acessório de ilustração para desenvolver nesse paradoxo uma afirmativa grande que vai convencer a todos e vai desapertar todos sobre esse empreendimento. Olha só como que era a propaganda. Tá vendo? Essa é a sociedade que floresceu, que desfloresceu o pré-modernismo, né? Bom, deixa eu arrumar aqui. Ocorreu um problema aqui, né? Eu acho que melhorou. Vamos rodar de novo. Aí. Então aqui você já vê, né? Isso aqui é o que precisa de conectar o nosso pensamento para poder inflexionar um discernimento lógico, porque isso é o que leva em conta aquilo que a gente vai estudar agora, né? Bom, agora já tá bem. Vamos para o raciocínio teórico agora. Então, pré-modernismo. Modernismo e o pré, ele desenvolve em nós um impulso, né? Uma faísca, um risco que vai desenrolar a necessidade da modernidade, do modernismo que a gente viu anteriormente. Tá. Então a gente tem uma tensão aqui, ó. Tensão. E essa tensão está muito pautada na assegurabilidade do caráter das pessoas que estavam cansando aquele caráter conservador. Então, uma tensão na conservadoria. Porque essa conservadoria, ela se imantava, né? Se deixava por bem por seguir
né? Seguir adimensionando-se pelo lado de contrastes, né? Só que esse contraste ele continua sendo a raiz da contração, né? A fonte de contração sempre vai ser o contraste. Porém, nessa época, a tensão estava por uma baixa de contraste. Você tem só a classe rica e a pobre. O preto e o branco. Entendeu? Você tem X ou Y. E aí isso desavisava e mostrava a todos os seus impertencimentos, né? A tensão disso estava em tudo, tanto na ciência, em tudo que o homem fazia nessa época. O contraste ele era muito previsto, né? E aí as pessoas que estavam dentro desses contrastes, elas sempre eram vistas e assimiladas ou por essa apreensão ou por essa. Tudo isso veio cansando as pessoas por necessidade de desenvolver contrastes entre contrastes. Então olha o que aconteceu nessa época. Começou desse contraste, desse x e y, o que começou a fazer? Começou a fazer variações de x e y. Então você tem um x menor e um x maior, um y menor e um y maior. E aí você vai desfazendo esse x maior e esse x menor. Aí você vai quebrando essa importabilidade no sentido da conservadoria. E aí, quanto mais você faz isso na sociedade, mais você cria o efeito de liberdade artística. Porque a arte está nesse dizer de reconhecimento, né? De servidor, de contrair dor. E para contrariar a dor, você precisa de contrastá-la. Então, olha só, o pré-modernismo, ele apreendeu-se da necessidade de aumentar a viabilidade de contraste entre essa regra de sim e não. E aí criar movimentos de contração, de imposição social a sociológica mais diversificadas. Tá, então essa é a sociedade na época buscando a universabilidade das tensões e não a binariedade. Então você vai ter contrastes entre fontes de desenvolvimento, né? O que essas fontes de desenvolvimento são produtos materiais, né? E aí você vai ter um elevador desses produtos. Uma transição da forma de dimensionalisticar, configuração de velar o bom do saber desafirmar de si mesmo para se conectar com a graça dos apegos provisórios incentivantes. Porque olha só, quando a gente
queria comunicar algo, era simples, era sim ou não, e existia um meio de sim e um meio de não, entendeu? Como a gente viu no vídeo, né? Você tem o vestimento, se você tem carro ou não tem, ou se você tá vestido bem ou tá vestindo mal. Era simples, né? Era sim e não. E agora, com essa configuração de dimensionar, listicar, você tem uma variabilidade de sims que cruzam nãos. E agora, o que é não para alguém pode parecer que é sim, porque a gente tem rodado esse sim e esse não. E aí essa roda, dependendo do olho que vê e da contração pupilular que desabanda a visão, a eletropositividade ou a eletronegatividade que descarrega o ser de discernir dessa arte, desse produto de sims e nãos, de binarizações, consegue desvencilhar as tomadas de contrações flexionadas e se flexionar a elas, acreditando ser aquilo que melhor lhe é crédito, de desafirmar-se. É claro que a gente tem muita desimpulsão e muita mentira, até a gente tem um senso fisiológico julgador desses nãos e sims sobre as contrações harmônicas, né? No sentido fisiológico mesmo, mas mesmo assim isso imposicionou os seres a esse desapego, provisório e incentivantes. E é isso que ordenou a sociedade a uma certa revolução cognitiva, né? Você começou a criar uma liberdade de contração, né? Ou seja, você foi aos poucos trabalhando a conservadoria com inanti-conservadoria, ou seja, com o aprimoramento da renovação. Então vamos ver aqui, ó. Estética impressionista foi uma fase literária ou também considerada um período sincrético histórico literário brasileiro que marca a transição entre simbolismo e o movimento modernista. Então você tem aquela coisa simbólica, né, de sim e não, daquilo que é bom e ruim. Isso é bom. Isso é bom porque isso desenvolve característica boa. Isso é muito utilitário. Isso é ruim. E aí isso é o simbolismo, né? Bom. Sim. Simbólico. Ruim, não. Contraste: 0, bom, 0, ruim, 1. Ou vice-versa, né? Sim, 1, 0, ruim, não, 0. E aí você tem uma contração, ó. Entre 0 e 1, você tem uma corda. Não é mesmo? E essa corda faz contração. Escreve
escreve a atomicidade desse núcleo de atenção aqui, ó, que pode ser a pupila, pode ser a ponta de um dedo, né? Pode ser um copo de água deondulando, pode ser qualquer matéria que deondula, né? E essa deondulação vai criar uma reação até conseguir força de oposição para conter essa contração. Ou seja, a gente vai ter o decaimento dessa contração. E aí, o que aconteceu então? Houve nessa tensão discursional, houve a necessidade de decair essa tensão de dois, né? De bom e ruim. E aí você tem a variabilidade de colocar um para vários sims e não, ó. E aí você, de uma forma de ver a arte, você fez várias contrações, né? E aí olha só, todas essas contrações podem ser dimensionadas por um ser, porque é o caminho, né? Então você descaminha, começa a descaminhar por dualidades. De um ponto de contração. E aí você tem a arte da impressão. Imprecisão. Porque você diz imprecisões, né? Porque você pode sair daqui, vir pra cá e achar que aqui tá bom, ó, nesse labirinto de impressão. Depois você pode vir de novo e vir pra cá, depois vir pra cá, depois vir pra cá e achar que tá bom. Então a gente tem a variabilidade de percursos, né, dessa imprensação. Como que você vê, né? Como que você atenta a isso? Bom, existe muito a arte de repensar o processo. Então você tem a delicadensação de elevar, de contração, o conter, de acredimensionar que existe essa superioridade do ser, porque ele se cobre de produtos bons, porque esse coberto pode ser ruim. E foi isso que mostrou, e a literatura e as pessoas mostraram,
E sabe como que eles mostraram? Por si mesmo. Eles pegaram, mostraram por si mesmo que a simplicidade de algo corriqueiro que desavisava contração enojante se tornou boa para se expor aonde que foi exposto? Na Semana de Arte. Expor na academia. Que foi, nesse contexto, foi a Semana de Arte. Quer ver? Semana de Arte Moderna, 1922. De arte. E aí a gente tem a Moderna, 1922. Que foi algo desintitulado Moderna, em função de quebrar o modernismo. Quebrar no sentido de apresentar para o modernismo sacrificando a si mesmos, né? Ou seja, os desenaltecidos. E aí vamos ver o que a gente tem, ó. A arte simbólica é uma arte que tem muita cordialidade, muito academicismo. Ou seja, você tem muito a pintura, o contorno muito parecido com o real. E aí agora esse pré-modernismo, esse sufocamento por essa necessidade acadêmica, conservadora, de... Vamos escrever isso aqui, ó. O sufocamento pelo academicismo, ou seja, essa competitividade de transduzir a matéria sobre contornos próximos da assimilação perfeita, explodiu em muitos sobre a mordaça desse perfeccionismo, como se o efeito precisasse de provar ser particular do real, né? Ou seja, uma mentira de células parecidas, porque nem tudo que é visível transduz aos sentimentos uma contenção de bem. E aí a modernidade, ela escalou isso de forma muito bacana. Ela começou a mostrar como ela realmente viu ser: classe trabalhadora, com vários tipos de aparência, todos juntos, por um sentido fabril, por um sentido de trabalho. Começou a mostrar o desnivelamento das pessoas sobre a produção de trabalho. Por exemplo,
Você tem o pezão, porque o cara utiliza muito o pé, ou a deformidade. Você tem essas variabilidades de ver o ser que os outros consideram, né? Ó, eu consigo enxergar mais isso, né? Peitão, pezão, e aí o outro consegue desatingir e enxergar outras coisas, né? Dentro dessas exposições. Então isso tornou a arte acadêmica. Olha só, isso mexeu muito com esse tipo de arte, ó. Essa liturgia no sentido dramaturgo, né? Tirou toda a dramaturgia, ó. Retirou a dramaturgia, colocando uma nova dramaturgia na aprimoração da ecognificação amordaçada pelo produto. Então, esse produto, né, a arte, é um combustor de significados, onde o apreciador caminha, né? Então todo o apreciador ele caminha os significados da obra. E como a gente tinha uma sociedade condensada, os caminhos eram limitados pelas produções. Com essas novas produções, você aumenta a perspectiva imaterializada pelo produto artístico. Então você deu um respiro para as pessoas nesse sentido, né? E aí você mostrou que pode sim. A única supressão é que nós temos muita mudança de pensamento de uma vez só. Então você tem um boom de repercussão dessa expoente informação de movimento artístico nessa época. E aí toda essa repercussão ela abriu insanidade para que a sociedade partilhasse e fizesse revolução conforme os sentidos vinham se desenvolvendo. Então vejam só como que é importante a história. Com esse fecho nós aceitávamos mais o sim e o não, porque era processamento, era parte do processamento. Então era fácil receber um não e era fácil receber um sim. Agora, com a modernidade sendo uivada, né, pelos bens, pelos construtores de artes, que geralmente eram as pessoas mais bem-sucedidas, você tem
a perspectiva dos povos sendo desordenada sobre aquilo que eles vinham já há anos redigindo, né? E aí, olha só, você tem um movimento muito grande de pessoas lutando contra essa imposição. A gente sabe que todo o movimento desses artistas na época fizeram com que a sociedade de classe mais alta, né, desconcordasse, né? A gente tem até mesmo o Monteiro Lobato desacordando com uma artista na época, a Malfatti, né? Quer ver? A Anitta Malfatti. Então você tem até mesmo esse artista aqui, ó, esse aqui, ó, o Monteiro Lobato reagiu contra a exposição da Anitta Malfatti, porque o Monteiro Lobato ele já estava desacertado só com essa encaminhada de sims e nãos, né? Ele já estava bem afinado e bem acordado. Mal sabia ele que nós revolucionaríamos essa forma de caminhar artisticamente para várias desimersões de sims e não, para esse mundo de binarizações que é o mundo artificializado pela variabilidade binária de acordos entre sims e nãos, que continuam no fundamento sendo sim e não, porém desparticulados pelo tempo de processo de chegadas. Isso responde muita coisa. Por que as pessoas demoram mais para escolher? Por que as pessoas demoram mais para dormir? Por que as pessoas demoram mais para aceitar o casamento? A demora é essa faísca de sensação, essa agulha de contração desorientada pela imaterialidade de sentidos que fizeram dos bens desacordarem suas lógicas para desparecer bens a todos os elogiados de percussão. E isso é o certo, né? Isso na verdade isso para nós é a capacitância. Isso é a capacitância de instalar placa de motivação de dreno. A drenologia é a capacidade de equalizar em bandas e
destratar energicamente dessa apreensão. Então, a atenção, ela sempre manda sim ou não, que é igual a rima. Essa adrenologia, ela nos eleva a nossa paciência ou a nossa confiança de arrecadar de uma matéria a sua rima de sim e não para com o nosso estímulo. E aí, o que isso quer dizer? Quer dizer que vamos na Anitta Malfatti. Vamos pegar as obras de arte dela. Para quem estava acostumado com as obras de arte academistas, olhar para isso, naquela época, seria olhar para alguém que está treinando. A gente chegaria e falaria com ela assim: é a Anitta, um dia você chega lá. É a Anitta, ó minha amiga Anitta, um dia você consegue desenvolver uma obra michelangélica, uma obra rafaélica, uma obra davíncica. Ó, Anitta, você ainda chega lá, você precisa de melhorar os seus traços. A Anitta chegou e falou assim: pai, pra mim isso aqui já tá bom. Pra mim essa é a arte, pra mim essa é a forma que eu vejo o bem desse cara. Pra mim é assim que deve retratar. Por que eu deveria retratar assim? Assim tem que estar bom. Assim dá um firmamento de bom. E aí você tem o Duchamp também. E aí o Duchamp falou assim: cara, isso aqui é muito artístico, tem muita engenharia aqui, e eu vou mostrar isso e eu vou colocar isso no museu, porque eu sei que isso é um utilitário, que se eu desmostrar para as pessoas que isso tem arte, elas vão valorizar muito mais, e eu vou entender maior esse processo de valor pelos planótipos de fundos que esses maquinários artísticos, os museus fazem sobre esse enaltecimento de exposição. E aí o Duchamp começou a fazer também. Só que isso aqui já está mais avançado na área modernista. Um cara que começou a fazer muito bem isso também foi foi esse cara aqui, ó. Salvador Dalí. Esse camarada aqui, ó. Esse camarada, ele compreendeu a calculabilidade de reportar imagens e desapertar essas reportações nas imprevisibilidades das pessoas que iriam enamorá-lo, né? Ou das pessoas que iriam apreciá-lo. E aí ele começou a entender isso e a desenvolver essas desqualificações. Porque o relógio, naquela época, ele era um instrumento dominador. Ele era um pêndulo que construía ritmo nas pessoas, ou se envolvia com os ritmos particulares das pessoas. O relógio era um instrumento que construía engrenagens, porque ele mostrava o produto da qualidade da engrenagem, que motorizava
e desinformava tempos para aproveitamentos, para cálculos de ordenação, né? Então, esse relógio arrelojoara, arrelógio administrava, ficava sobre os sims e os nãos. E agora a arte, ela também desmostrou e desmontou isso, né? Mas isso foi no modernismo, né? Isso já é mais moderno, já é surrealismo que fala, surrealismo. Tá, mas e arrecadar uma matéria e sua rima e sim e não para com o nosso estímulo, beleza? E aí você tem aquela coisa dos artistas ficarem ambiciosos com a variabilidade. De sentimentos. Ou seja, cada pessoa sentia um sentimento diferente graças a essas variabilidades de circuitividade de apreensão, por conta desse nascimento e desse enflorescimento. Vocês têm a artificialidade até mesmo das matérias-primas. E aí o que acontece? Nessa a gente tem a significar a exposição. Opa. A exposição, que é a expansão, né? A exposição, a expansão. A expansão significativa dessa exposição, que agora não é só um que pode ser sim e não para a pessoa, mas é um que pode ser uma arritmia. Uma arritmia. De sim e não. Ou seja, nós temos agora a profissão de inscritores, que já havia, né, escritores. Os sofistas são mestres nesses dados, sofismos. E sabe o que acontece agora? Em escritores, sofismos, nós temos vendedores. Que buscam instintivamente caminhar nessa significativação do homem em imprensação de matéria. Mas isso é algo que a gente tem já há anos, né? Porque os qualificadores, eles são os produtores primários, né? Eles são os qualificadores, porque eles que estão de olho na dessignificação dos seus produtos. Então, ó, produtor primário, que controla a disarritmia
dos seus interceptáculos, né? Dos seus detectores, que somos nós. Controle. Controle de detecção. Sabe como que é feito isso? Então você tem a televisão, você tem o que te vê e você tem os canais possíveis, né? TV e canais possíveis de processar. O produto primário, a digestão dessa primariabilidade. E aí, graças a isso, eu comecei a criar os meus produtos primários, né? Foi graças a isso, porque viver sufocado nessas fontes de conservadoria nos fazem descontrastar nos faz descontrastar em nós a desexpectativa do saldo, da eficiência. Esperar desses deocupadores de TV, né, instaladores de placa de TV, de canalizações, de produtos primários, né, de controle de detecção, esperar deles é morrer na praia, né? Sendo que a gente pode viver, né? E viver é isso, é aproveitar da graça dessas encanulações, implantadas, né, exportadas pela essa implantação, e desfundar o nosso relaxar, né, o nosso acrediestimular, porque senão esses que controlam vão controlar a nossa desestimulação. E existem os caçadores de nós, né? Aqueles que estão nos caçando porque nós somos produtores primários daquilo que nós abstraímos da natureza, né? Então nós temos essa liberdade, nós aprendemos as diversões de controladoria desses status, né? E aí esses são nossos heróis, né? Os artistas que desmodaram essa organização, porque o que seria do pobre ou do descontrastado sem esses artistas, né? Então vamos ver aqui, ó. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Que é do Champ. Victor Brahman. Tá vendo? A variabilidade percussiva de lógicas, né? De encontrar beleza, encontrar sims, motivos. Bom, esse foi o pré-modernismo. Então, espero que vocês tenham entendido a mensagem e a gente se vê no próximo vídeo a respeito
de enaltecimento desse movimento linguístico que designificou, né? Colocou em ignição nossas converter de produtos em razões, de elucidar bons sobre esses caminhos, né, de qualificação, no sentido daquela profissão comentarista, crítico. Então nós precisamos de aprender a ser críticos por por nosso cumprimento de desnaturalizações, né? Se a gente não utilizar, a gente não vai construir placa de motivação e vai acabar criando uma crítica insalubre o produtor, né? E nenhum produtor gosta disso, porque ele sempre, na sua construção, cria repartição de vida, de sacrifício, de ângulos, de possibilidades de aprender e elevar as considerações dessa matéria e dos ritmos que ela faz uma perspectiva real, um sim. E é isso que o pré-modernismo quis gritar: ó, deixa de não, né? Sempre há um sim, né? Alguma coisa nesse sentido. E é realmente, né? Porque na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? A lixiviação, os processos de espectrações, né, as investigações, as naturezas dos regentes que buscam contrair as matérias, fazer as alquimias, buscar os fundamentos de perspectiva, sempre serão bem-vindos e satisfatórios na vida. Agora, aqueles que não se empreendem nessa qualidade serão sempre as mortaliças, né? As mortes de estar ali, se existe alguém mais vivo e surpreendendo a vida, a capacidade de viver. Bom, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Um abraço para vocês. Fui.